Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que esteja tudo bem com você. Nós todos sabemos que o avanço das mudanças climáticas estão, ou deveriam estar, no topo das preocupações sobre o futuro da humanidade. O impacto das nossas ações no planeta já atingiu níveis alarmantes e chegamos a um ponto em que repensar nossas atitudes não é mais suficiente. É preciso agir para recuperar o que foi perdido. Entre os impactos que já podemos sentir estão o aumento das temperaturas globais, o crescimento do número e da gravidade das tempestades, as variações nos períodos de chuva e estiagem e as alterações nos padrões das estações, que já foram muito mais definidas tanto no Brasil como no mundo todo. Mas existe algo que está preocupando os cientistas de modo especial: o derretimento das calotas polares, que, além de causar um aumento significativo no nível do mar, irá impactar em outras mudanças de uma forma nunca vista por nós. Nesse sentido, uma massa de gelo tem ganhado destaque na mídia: a geleira de Thwaites, ou geleira do juízo final, como ficou conhecida. Ela recebeu este apelido sombrio pelo potencial destrutivo que o seu colapso pode gerar. Por conta disso, esse glaciar tem ganhado evidência nas últimas pesquisas e as revelações têm sido surpreendentes e preocupantes ao mesmo tempo. Foi exatamente isso que aconteceu com os últimos dados que foram colhidos pouco antes do submersível responsável pela coleta desaparecer no oceano de forma misteriosa. E é justamente isso que eu trago para você nesse vídeo de hoje. Entre o final de janeiro e o começo de março de 2002, a plataforma de gelo que era conhecida como Larsen B, batizada em homenagem a um capitão norueguês, se desprendeu do continente antártico e se despedaçou em milhares de pedaços no mar de Weddell. A estrutura tinha cerca de 500 bilhões de toneladas e media 3.250 quilômetros quadrados. Mas apesar de tudo isso, não gerou impactos tão significativos como poderíamos imaginar. Mas o que mais surpreendeu os cientistas na época foi o fato do gigante de quase 200 metros de espessura se desintegrar totalmente em apenas um mês, o que estava completamente fora de todas as previsões que foram feitas naquele momento. Quase 20 anos depois, o cenário se repete, mas agora com consequências que podem ser absolutamente catastróficas. Isso porque a geleira de Thwaites é praticamente 100 vezes maior do que a plataforma Larsen B, e não é à toa que ela é chamada de geleira do juízo final. Sozinha, ela já é responsável por 4% do aumento anual do nível do mar, mas o seu colapso poderá elevar os oceanos em pelo menos 60 centímetros, o que seria suficiente para destruir várias cidades costeiras, além de inúmeras ilhas, sobretudo aquelas localizadas no Pacífico. Isso sem levar em conta a reação em cadeia que poderia aumentar em até 2 metros o nível do mar, o que iria transformar por completo o mundo como conhecemos. Acontece que essa geleira funciona como uma espécie de rolha que impede a passagem de outras plataformas de gelo que estão presas na Antártida. Aliás, antes de continuarmos, você sabe qual a diferença entre geleira, plataforma e iceberg? Bom, as geleiras são formadas ao longo de milhares de anos através da sobreposição de camadas de neve que se acumulam com o passar do tempo. Por isso, elas são enormes, possuem quilômetros de extensão e ficam presas ao continente, sendo um dos maiores reservatórios de água doce do mundo. Inclusive, é isso que faz com que elas sejam tão perigosas, pois, apesar de estarem em contato com o mar, as geleiras são formadas por água doce e não contabilizam o volume dos oceanos. Então, quando se desprendem do continente, há um aumento súbito, como aconteceria com um deslizamento de terra numa pequena porção de água, como um lago, por exemplo. No momento em que as geleiras perdem o ponto de fixação do continente e ficam à deriva no mar, elas passam a ser chamadas de plataformas de gelo, pois ainda representam um grande volume que irá se fragmentar e derreter ao longo do tempo. E são esses fragmentos menores que recebem o nome de icebergs, como aquele que causou o acidente com o famoso navio Titanic.
Apesar de parecerem pequenos, é preciso considerar que 90% de sua extensão fica submersa na água marinha, o que acontece por causa da diferença de densidade provocada por sal. Existem ainda as banquisas, ou bancos de gelo, que são pedaços flutuantes comuns nos polos e nas regiões frias. No entanto, apesar das semelhanças, a sua composição é totalmente diferente. As banquisas se formam durante o inverno através do congelamento da água do mar, ou seja, trata-se de gelo salino, que não interfere de forma relevante no nível dos oceanos, pois é apenas um estado físico diferente da mesma substância, entende? Sabendo disso, agora podemos entender melhor o que está acontecendo com a geleira do juízo final. Ela já está sendo monitorada por satélites desde a década de 90, mas até então não havia despertado receio nos cientistas, pois o seu descongelamento parecia estar seguindo um fluxo natural, mesmo com o crescente aumento das temperaturas do planeta. Em 2006, a taxa anual de aumento do nível dos oceanos era de 1,4 milímetros. Parece pouco, mas é a taxa de crescimento que preocupa. Em 2015, esse número já havia dobrado para 3,6 milímetros e atualmente ele é ainda maior. Sozinha, a geleira de Thwaites é responsável por cerca de 4% desse aumento. E esses números não param de crescer. Inicialmente, pensava-se que uma geleira com essas proporções poderia levar séculos até se desprender totalmente do continente, mas a plataforma Larsen B provou justamente o contrário. Foi então que os pesquisadores perceberam que apenas analisar imagens de satélites não seria suficiente para entender o que estava acontecendo. Assim, aproveitando a evolução tecnológica que nos permitiu criar drones, submersíveis e veículos não tripulados que podem ser controlados remotamente, os cientistas partiram para investigar a geleira através de dados colhidos diretamente no local, seja nos arredores ou na porção submergida, que era então um mistério. A primeira vez que isso aconteceu foi entre 2019 e 2020, através da soma de esforços de profissionais dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e Suécia. Os pesquisadores usaram equipamentos como IceFin, uma espécie de torpedo equipado com sensores e câmeras que tinha o objetivo de mapear o leito oceânico para encontrar respostas sobre o que estaria acontecendo. A missão foi bem sucedida. Os pesquisadores conseguiram ver pequenas reentrâncias no fundo do mar que foram criadas pelo impacto da maré contra as bordas da geleira. Com isso, foi possível medir a taxa de deslocamento e chegar à conclusão que o processo tem se intensificado desde a década de 40, sendo que a principal razão estaria nas mudanças dos padrões do El Niño, o fenômeno atmosférico e oceânico que é responsável pelo aquecimento das águas do Pacífico e que vem sendo ampliado pela ação humana. No entanto, mesmo com esses dados atualizados, os computadores que rodam os modelos usados para gerar previsões ainda pareciam estar distantes da realidade. Tudo isso dizia que a geleira estava cedendo em ritmo normal e que sua separação do continente poderia levar anos. Mas não era isso que estava acontecendo na prática, e o aumento do nível do mar continuava a provocar grandes tragédias, como aconteceu com as tempestades no Rio Grande do Sul recentemente. Uma nova missão foi organizada em 2022 e trouxe novas respostas. Usando o RUN, o veículo subaquático não tripulado desenvolvido na Suécia pelos pesquisadores da Universidade de Gotemburgo, os cientistas foram capazes de entender parcialmente o que estava acontecendo. Na base da geleira estavam se formando fissuras, uma espécie de rachaduras que estava fragilizando o gelo e mascarando o problema na superfície. Visto de fora, ou melhor, de cima, a geleira de Thwaites parecia estável, mas as fissuras submersas estavam derretendo numa taxa alarmante, o que compromete toda a infraestrutura do bloco de gelo, já que ele pode se partir em pouquíssimo tempo, cerca de 5 anos, segundo as estimativas calculadas na época. Foi nesse momento que a geleira ganhou o apelido mórbido e passou a chamar a atenção nos noticiários do mundo todo.
A partir disso, ela passou a ser monitorada mais de perto, é claro, e foi por isso que uma nova missão foi realizada no começo deste ano. O submersível sueco foi escolhido para atuar novamente, e dessa vez ele foi deslocado para investigar a plataforma Dodson, uma enorme massa de gelo que faz parte do complexo da Geleira do Juízo Final. Mas algo diferente aconteceu dessa vez. O veículo foi projetado para resistir a grandes pressões, baixas temperaturas e para atuar durante muito tempo. Então, todos ficaram surpresos quando ele não obedeceu à ordem para retornar e acabou se perdendo no fundo do oceano de forma misteriosa. Porém, apesar do prejuízo de algumas dezenas de milhões de dólares, nem tudo foi por água abaixo, se me permite o trocadilho. Ao todo, ele passou por 27 dias submerso e percorreu mais de 1.000 quilômetros sob a geleira, penetrando cerca de 17 quilômetros na cavidade. E, felizmente, foi possível salvar alguns dados coletados antes que ele desaparecesse de forma súbita. Uma das coisas mais impressionantes foi a revelação de uma verdadeira paisagem subglacial. Os pesquisadores se depararam com uma estrutura extremamente complexa, formada por picos, vales e formas que mais pareciam dunas de areia. Ainda não se sabe ao certo, mas o mais provável é que tudo isso seja provocado pelos fluxos de água influenciados pela rotação da Terra. Para Anna Volin, líder da pesquisa, ver essas estruturas foi como observar pela primeira vez o lado escuro da Lua, já que elas são um fato inédito para a humanidade e podem ajudar a atualizar os modelos computacionais que irão gerar previsões mais precisas a partir de agora. Os padrões encontrados estão sendo chamados de espiral de Elkman, que é um fenômeno visto quando os ventos viajam sobre a superfície da água, algo semelhante com o que está acontecendo na porção submersa da geleira. O submersível se perdeu enquanto estava a cerca de 500 metros abaixo do gelo. Uma rota de volta já havia sido programada, mas mesmo que esse sistema tenha encontrado problemas, o dispositivo era programado para conseguir voltar à superfície caso algo estivesse fora dos padrões de segurança. Mas, mesmo assim, ele não pôde ser localizado. Várias tentativas de resgate foram realizadas, inclusive com barcos e helicópteros, mas nada foi suficiente para recuperá-lo. Quando os pesquisadores entenderam que as baterias teriam se esgotado, as buscas foram encerradas. As condições extremas da Antártida deixam tudo mais difícil. Mas, mesmo decepcionados com a perda e com os prejuízos, os resultados estão sendo comemorados e uma nova pesquisa está sendo planejada para ir ainda mais fundo e descobrir o que ainda pode estar escondido sob esse extenso manto de gelo. Vamos ficando por aqui, agradecendo a sua presença sempre tão especial. Deixe os seus comentários para enriquecer ainda mais esse nosso trabalho. Um grande abraço, muito obrigado.